amigos, queridas amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nesta terça-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para nossa meditação um pequeno texto tirado do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, chamado de Discurso Eclesial. Nele, o catequista Mateus oferece algumas chaves para se compreender a vida dos discípulos do reino reunidos em comunidade chamada Igreja. A fé batismal tem duas vertentes intimamente ligadas. A primeira é a dimensão pessoal, considerando que onde quer que estejam, os discípulos e as discípulas do reino são chamados a cultivar um estilo de vida correspondente ao querer de Deus, que no Evangelho de Mateus está delineado no Sermão da Montanha, correspondente aos capítulos de 5 a 7 do Evangelho. A segunda é a dimensão comunitária. Os discípulos do reino partilham sua fé e sua missão com os irmãos e as irmãs com quem formam uma nova família, não mais baseada nos laços sanguíneos, e sim no desejo de fazer em tudo a vontade do Pai. Essa realidade aparece em Mateus 12, 48, 50, quando Jesus diz: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe." Viver em comunidade não é fácil. Todos vocês que me escutam, com certeza, concordarão comigo. Quem vive em comunidade sua fé, como igreja, defronta-se com brigas pelo poder, fofocas, críticas, panelinhas e outras atitudes contrárias à fé batismal. Com a comunidade de Mateus não foi diferente. O capítulo 18 trata dessas questões. No texto de hoje, ocorrem dois problemas: a luta pelo poder e o modo de tratar quem está dando os primeiros passos no discipulado do reino. A pergunta dos discípulos, quem é o maior no reino dos céus, está carregada de segundas intenções que Jesus logo percebe. A resposta seria: o maior no reino dos céus é quem demonstra maior amor pelos irmãos carentes, necessitados de nossa misericórdia, os famintos, os sedentos, os sem-teto, os desnudos, os doentes, os prisioneiros, como dirá Jesus no juízo final, narrado em 25, 31 a 46 do Evangelho de Mateus. Porém, dando-se conta da real intenção dos discípulos, ou seja, saber quem era superior aos demais, a resposta de Jesus segue noutra direção. Uma criancinha lhe serve de metáfora, como sinal de docilidade aos pais, de ausência de ambições desmedidas e de dependência dos demais para sobreviver. Pois bem, Jesus lhes propõe um caminho de conversão, de forma a deixar de lado a cobiça pelo poder e sede de ter os outros embaixo de suas ordens, para se colocarem com toda simplicidade sob o querer do Pai, cuja vontade deve ser obedecida na terra como no céu, como ensinou a rezar no Pai Nosso, Mateus 6,10. Nesse caso, a grandeza corresponde em se distinguir mais e mais no cumprimento dos desígnios do Pai dos céus. Para isso é preciso ter um espírito de criança, inteiramente despojado de segundas intenções e de interesses inconfessados. No original grego, o que se traduz como "quem se faz pequeno como essa criança", de fato está quem se tornará humilde como esta criança.
Em outras palavras, os arrogantes, os prepotentes, os autoritários não podem ser discípulos do reino, muito menos liderar uma comunidade cristã. No Sermão da Montanha, Jesus havia falado da bem-aventurança da mansidão, da misericórdia e da pureza de coração. Quem caminha nessa direção, sim, estará em condições de guiar uma comunidade que pretenda estar conectada com Jesus de Nazaré e com o reino de Deus. O versículo 10 introduz uma temática diferente. Aqui Jesus se refere aos pequenos, em grego, mikroi, pequenininhos, referindo-se aos irmãos e às irmãs que estão dando os primeiros passos na fé. Alguns líderes, e talvez a própria comunidade de Mateus, tendiam a ser rigorosos com os principiantes, não aceitando que dessem passos em falso. Logo estavam ali para censurar, impor regras e excluir. Com isso, os pequenos corriam o risco de desanimar e abandonar o caminho recém-iniciado. Na perspectiva de Jesus, tais irmãos pequenininhos devem ser tratados com todo carinho, porque os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Com isso, afirmo o interesse de Deus por cada pessoa que abraça o caminho do reino e se esforça por trilhá-lo com fidelidade, apesar das fragilidades e das quedas. Sendo assim, os líderes e a comunidade, ao invés de serem duros, deveriam ser pacientes e indulgentes com os pequeninos, de modo a não desanimarem. Deveriam incentivá-los a perseverar no caminho de Deus, vindo em ajuda de suas fraquezas. A parábola da ovelha desgarrada ilustra como devem agir os líderes e a comunidade no trato com os irmãos e as irmãs principiantes. Caso viessem a se afastar da comunidade, deveriam ir-lhes ao encontro, como o pastor que deixou as 99 ovelhas nas montanhas e foi à procura da que se perdeu. Caso a encontre e a reconduza ao rebanho, ficará mais feliz do que com as 99 que não se perderam. Parece uma coisa sem lógica, na contramão dos nossos esquemas, mas é assim o modo de proceder de Deus, no qual as lideranças e as comunidades cristãs devem se inspirar. Em nossa oração, podemos trazer à mente nossas comunidades, nas quais partilhamos nossa condição de discípulos e discípulas do reino. Avaliemos nossas lideranças, verifiquemos qual é o nosso trato com os irmãos e as irmãs que dão os primeiros passos, e se os incentivamos ou se os desanimamos. Tomemos consciência de como tratamos os irmãos e as irmãs que se afastam da comunidade, que desaparecem sem avisar. Temos consciência de nossa obrigação de irmos em busca deles, como o pastor foi em busca da ovelha desgarrada? Ou simplesmente deixamos para lá como se fosse mais um que abandonou a comunidade e isso não nos interessa? Podemos nos perguntar também como acolhemos os irmãos e as irmãs que passam a fazer parte de nossa comunidade, vindos de outras comunidades. Sabemos valorizá-los e integrá-los em nossa comunidade? Ou os tratamos com indiferença, quando não, com receio de que venham ocupar nossos lugares? O Evangelho de hoje nos questiona de muitas maneiras.
abramos o nosso coração e nos deixemos questionar. Escutemos Jesus, que nos chama à conversão de nossa mentalidade comunitária. Boa oração para todos e para todas.